Quando eu comecei a ter burnout, a primeira coisa que falaram para mim foi: Bruno, você precisa tomar esses remédios. E vem aqui, Rainha do Nilo, um monte de gente quer dar oi para você, saber se você está melhor. Bom dia, gente. Bom dia, amor. Super animada. Tô melhor, tá? Obrigada pelo carinho, pelas orações. Tá meio ainda feio o negócio, mas tá perto do que Querida. tava. Não dá nem pra comparar, né, amor? Nós estamos juntos desde 2006. Eu nunca vi a Aline ruim assim, numa gripe. A Aline não gripa, ali, né, amor? É difícil eu ficar doente. Se a Aline gripa, de um dia pro outro já fica boa. Resolve. Meu corpo reage muito bem, assim, mas graças a Deus, agora tá melhor. Aprendizados, né, amor? Aprendizados. Beijo pra todo mundo. Aí. Quando tudo estiver mal, o que você quer? Você quer ter respostas de Deus. Quando as coisas não vão bem, não precisa ficar no fundo do poço como eu estava, mal mesmo. Você quer ter certeza de uma resposta de Deus. Por que as pessoas procuram tantos profissionais, tanta gente para orientar, tanto tarólogo, terapeuta, vidente, tudo? Por quê? Porque as pessoas precisam, pelo amor de Deus, me dá uma direção. Mas mesmo quando alguém dá uma direção, você não pode ter certeza que aquela direção é certa, porque não veio exatamente de Deus. Veio através dos outros. Aí acontece que numa bela noite eu dormi. Só que em espírito, em sonho, o meu quarto, que era um quarto pequenininho, assim, uma cama de solteiro, ele expande as paredes. O meu quarto não tem tantas paredes. E um cacique está sentado, está ajoelhado no centro do meu quarto, com a mão assim. Esse cacique está ajoelhado com a mão assim. Ele está com a mão assim. Ajoelhado, aquele cocar, coisa mais linda, me dá... Eu olho aquele cacique e falo, meu Deus. E me dá um misto de emoção, porque eu sinto uma coisa boa, e susto, o que é isso? Era em sonho, nítido. Ele olha para mim e fala mentalmente, calma, que o que você está pedindo está vindo. Não deu nem 45 dias depois, eu tive um telefonema de uma pessoa que foi um anjo para mim, a Cris, me convidando para vir trabalhar no Rio Grande do Sul. E pior, olha a corda. Por mais que você peça, quando a resposta vem, eu acho que não é. Quando a Cris começa a me ligar por um choque na minha vida, eu não posso. Cara, eu rezei 30 dias, 40 dias, eu não sei. A resposta veio alado, clara. E mesmo assim, não é para mim. Olha como é o ser humano. Olha se você não é assim. Você pede, a resposta vem. Não, acho que não é para mim. Cara, pensa, hoje eu olho de longe, eu falo, seu imbecil. Mas na época, não. Então a gente não sabe se conectar com Deus. A gente não sabe os códigos espirituais. Deus, o universo, a prosperidade, a espiritualidade se conecta com a gente com códigos. E esses códigos são simples, são códigos de vivência. Então, a partir daquele momento, a minha vida estava funcionando. E adivinha, começa a fluir a depressão de novo. 10, 12 meses, mas eu não tinha o que fazer, porque eu não tinha agora para quem colocar a culpa de um diretor que era maldoso ou um burnout, porque eu não estava mais fazendo faculdade. Eu estava num período maravilhoso da minha vida, porque era aquele período que eu terminei a faculdade, não vou fazer outra agora, vou dar uma descansada. Eu estava fazendo outra, eu não estava fazendo faculdade, eu estava jogando bola à noite, eu estava fazendo coisas que eu gostava à noite. Então, mas eu estava entrando em depressão, eu não tinha quem culpar. Quem que eu vou culpar agora? Daí eu percebi que aquilo era um vazio de alma. Aquele vazio de alma, ele estava mostrando que estava errado a minha vida. Pois bem. Então, o que aconteceu foi que eu estava querendo, aí eu estava procurando, eu não ajudo ninguém, eu não faço nada por ninguém, eu só vivo a minha vida. Porque eu aprendi a caridade na minha casa, com a minha mãe, com o meu avô Bedin, que mora no céu, com o circuito de pessoas que eu vivia, com a minha cidade abençoada. Eu aprendi a caridade. E eu sabia que eu tinha que fazer algo pelos outros, eu não fazia nada para ninguém. Eu me lembro uma vez que eu fui num centro espírita, tomei um passe, e a entidade falou para mim o seguinte, falou, filho, você só pensa na sua vida, né? Você não pensa na vida dos outros, mas uma hora isso vai mudar. Eu falei, o que é isso? Aí aquilo ficou na minha cabeça, tem que ajudar mais pessoas. E eu comecei a me sentir mal justamente porque eu não ajudava os outros. Aí eu comecei a entrar em parafuso, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar os outros. Primeiro, eu começo uma grande mudança na minha vida, falo, não sei como ajudar. Então, na indústria que eu trabalhava, eu pegava todos os dias, anotava o nome das pessoas que estavam precisando de oração, voltava para casa uma vez à noite e orava para aquelas pessoas que durante o dia estavam precisando de ajuda, para elas ou para os seus filhos. Eu me lembro uma vez, Bruno, o que é esse
papelzinho de oração que você faz aí, que você leva. Não, eu pego o nome das pessoas que estão precisando de ajuda e vou pro meu grupo de oração. Ah, você tem um grupo de oração? Tenho. Era eu e Deus. Ali as coisas começam a mudar. Então, nesse momento, você vê como a gente tem uma dificuldade muito grande de ligar Deus e o dinheiro. Não, são antagônicos e não são. É sinal de alinhamento. Prosperidade é sinal de alinhamento. Vida abundante é sinal de alinhamento. Então, em 2017, comecei a falar aqui no Luz da Serra. Não, porque prosperar, porque a lei da atração, porque dinheiro, porque materialidade, porque 4 forças do dinheiro, porque crença limitante sobre prosperidade. Saiu. Um monte de gente saiu. E um monte de gente desceu a lenha no cabeção. Você só pensa nisso, não sei o que das coisas. Ao invés de eu continuar, eu não estava maduro como eu estou hoje. Eu fiquei mal. Meu Deus, eu fiz 1 ano de espiritualidade na prática de graça para esse povo. E agora eu começo a falar de dinheiro e prosperidade, eles descem o sarrafo, que isso não é de Deus, que eu me perdi, que espiritualidade não é dinheiro. Eu fiquei tão mal, porque eu tinha trabalhado 1 ano fazendo vídeo todo dia com bastante amor, com os mistérios da alma, mas fiquei muito mal. Ao invés de eu continuar mal mesmo, eu parei, eu não aguentei. Eu tive um tranco de 45 dias, e isso no mundo do digital representa quase 3 meses sem fazer conteúdo. Eu interrompi a produção de conteúdo no Luz da Serra, mas eu falei, mas foi um chamado. Não foi coisa da minha cabeça. Então, se foi um chamado, confia. Aí eu criei o canal Bruno Gimenez, que está lá meio parado, e comecei a falar de dinheiro e de prosperidade só lá. E o que eu fiz? Olha o que eu fiz, me acompanha, vê o que tu acha disso. Eu criei o canal Bruno Gimenez, aqui eu posso falar de dinheiro, de prosperidade, de sucesso, de finanças, de chamado de vida, de quanto Deus e o dinheiro se relacionam, da prosperidade, 4 forças do dinheiro, a hora money, crenças limitantes. E aqui foi o canal Bruno Gimenez, está quase batendo 1 milhão de inscritos lá. E aqui no Luz da Serra, quando tiver assunto de espiritualidade, eu falo. Aí o que eu fiz? Parece que eu estava amarradinho, não podia ser eu mesmo no canal Luz da Serra. Então Deus é muito bom. No ano passado, em janeiro, quando eu recebo esse chamado de Deus para fazer o Casa de Luz, a primeira coisa que eu sinto é, mas como? Vai dar a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa, vai dar aquele problema de novo. Aí, se eu quiser falar de dinheiro, de prosperidade, um monte de gente vai ficar brava. Aí eu vou ter que separar os canais. Já comecei a ficar puto já. Aí me vinha, só começa. Mas aconteceu algo que eu quero compartilhar com vocês. Há muito eu vim escrevendo os meus códigos aqui, aqueles que eu canalizava de Deus. Os princípios do Bruno. Só que, sistematicamente, a gente faz alguma viagem. Sabe? A gente faz alguma viagem. 28/10. Então, no dia 28/10 de 2023, eu canalizei os códigos espirituais da riqueza. Não vai dar para ver. Eu canalizei aqui os códigos espirituais da riqueza. Eu canalizei aqui algo que pode falar como saltar de vida. E eu fiquei em frenesi, porque pela primeira vez na minha vida me era explicado como conectar Deus e o dinheiro, como fazer com que as pessoas entendam que tem uma coisa só, de uma linguagem extremamente simples. Então, o que acontece é o seguinte, talvez vocês saibam, talvez vocês não saibam, mas nós somos muito amigos, Bruno Gimenez, Aline Schultz, com Paulo Henrique Patrícia, com Amanda Dreyer e Nico. E nós fomos para Machu Picchu ano passado, isso era meio do ano. E lá nós não tivemos um guia apenas, nós tivemos um guia xamã que nos conduziu pelos dias que estivemos no Peru, por vivências maravilhosas. E no penúltimo dia antes de voltar de Cusco, a gente foi no Templo da Lua e o nosso querido Manuel, que era o xamã lá, fez um trabalho maravilhoso com a gente, eu tenho fotos até desse dia. E o Manuel fez um trabalho, e lá no Templo da Lua, que não tem como explicar esse lugar, não tem como explicar esse lugar. Preste atenção nisso. Lá no Templo da Lua, eu tive uma iluminação. E essa iluminação começou a me trazer para algo, eu vou achar a foto e vou mostrar para vocês, que mudou a minha vida. Que é o quê? Que o dinheiro e a espiritualidade, a prosperidade e o dinheiro, a prosperidade de Deus, estão na mesma sintonia. Algo que me iluminou de um jeito que falou assim, dá para você ensinar os dois. Então eu canalizei lá algo que foi muito poderoso, que é o circuito do caos, que eu até coloquei no livro. O circuito do caos mostra por que as pessoas estão infelizes hoje, procurando a foto ainda. Por que as pessoas estão infelizes, tá?
E por que as pessoas não têm prosperidade? E lá me ficou claro por que eu acertei o pé de uns anos para cá. Que eu desenvolvi uma habilidade para canalizar as informações que Deus quer que eu faça. E mais ainda, desenvolvi a habilidade para eu poder relacionar. Aqui eu tenho algumas fotos e essa aqui é a minha iniciação final. Eu vou mostrar para você aqui. Deixa eu ver se eu acho. Vou mandar aqui para você. Essa aqui é a minha iniciação final. Eu vou mandar e vou pôr. Vai, filho, entra aqui para nós ver. Entrando a foto eu já mando para vocês, tá? Entrou. Então, o que acontece nesse exato momento é que lá, nessa canalização lá no Templo da Lua, por assim dizer, a minha vida mudou. Eu vou falar bem real para vocês. Minha vida mudou. Por quê? Porque essa aqui é uma foto muito emblemática. Olha que interessante essa foto, conseguem ver? Depois, na saída do Templo de Cusco, essa foi a iniciação que a gente passou lá. Foi linda, foi uma oração na beiradinha de uma fogueira, com conexão com a Mãe Natureza. Foi super lindo. E nesse dia aí, graças a Deus a internet, hoje a gente consegue registrar as coisas. Eu dei início ao que seriam os códigos espirituais da riqueza. Cara, eu conquistei um mundo de prosperidade, uma fortuna com a ajuda de Deus, vivendo os propósitos de Deus, fazendo o que Deus quer de mim e prosperando a partir disso. E eu sou um canalizador, eu tenho um cajado da revelação. E eu revelo coisas que facilitem a vida, por isso que eu sou autor de tantos livros. Então eu quero te ajudar a poder revelar quais são os próximos passos da sua vida. Quais são os seus próximos passos, por que a sua vida está boa, mas como fazer para ela melhorar. Por que a sua vida não está boa, o que vem acontecendo? Vocês estão entendendo?